Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Este é um espaço, e eu costumo dizer bastante, e você que acompanha a gente sabe disso, que é um espaço onde a gente educa informando e informa educando. E hoje, nas nossas conversas, na nossa entrevista, temos dois convidados muito especiais que eu vou deixar que eles mesmos se apresentem a você. Mas antes eu tenho um pedido. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa aprender ainda mais sobre o terceiro setor, para que a gente possa ampliar essa corrente do bem de conhecimento sobre o trabalho tão importante que as ONGs, que as OSCs realizam todos os dias pelo nosso país. E já deixo aqui o nosso agradecimento a você que compartilha esse vídeo. Vamos começar a nossa entrevista aqui. Obrigada, Mônica. Obrigada, Daniel, pela presença e generosidade do tempo de vocês aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E eu sempre faço o primeiro pedido para os nossos convidados é que se apresentem ao nosso público. Então, Daniel, peço sua licença para que Mônica possa começar. Obrigada por esse convite, por estar aqui com vocês. E começo me apresentando, então. Meu nome é Mônica Etchenique e eu sou mãe, avó, tenho 3 netos, e uma menina e 2 rapazes. E sou voluntária da Liga Solidária. A gente vai conversar um pouquinho sobre as organizações sociais, que é uma organização centenária, e já estou lá há uns 35 anos, como voluntária. E agora você executa a função de? E eu sou presidente voluntária, atualmente. Muito bom, muito bom. Daniel? Obrigado também pelo convite, um prazer enorme aqui, né, estar com todos vocês. Meu nome é Daniel Venturini, sou carioca, muito bem casado com a Miriam, que é uma paixão da minha vida. Estou em São Paulo há 9 anos e, assim, muito rapidamente, contar o que eu me interessei pelo terceiro setor. Ainda, né, eu sou profissional no mercado, né, privado, sempre trabalhei como financeiro de grandes empresas, né, também tenho envolvimento com startups, mercado de venture capital, mas a paixão foi despertada quando me mudei e fui convidado para participar de alguns conselhos, né, de outros projetos muito legais, Fundação Julieta, FES e tal. E, por acaso, acho que por conta dessa evolução, desse conhecimento que eu fui adquirindo, né, ao longo desses anos, eu recebi o convite, né, de assumir a diretoria-geral lá do SEAP, que é outra paixão e que acho que todos deveriam visitar, porque realmente é muito diferenciado. A gente costuma dizer que quando o bichinho do terceiro setor chega na gente, né, é difícil sair, né? É difícil sair, é uma paixão mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que as instituições que vocês representam aqui desenvolvem, por favor. O que a Liga Solidária realiza? A Liga Solidária, a gente diz que a gente começa atendendo do primeiro respiro até o último. Na verdade, a gente atende crianças pequenas, né, nas nossas creches e passamos por 9 programas sociais até o último, que é de núcleo de convivência de idosos. E, bom, entre eles, eu vou contar um pouquinho, né? A gente tem a qualificação profissional, temos um curso de empreendedorismo, um contraturno escolar, atualmente 15 creches, né, na cidade de São Paulo, um programa de famílias, que o nosso principal trabalho é ali na Raposo Tavares, né, no Butantã, e esse atendimento nessas famílias é nessa região, né? E é um trabalho bastante complexo, mas é muito gratificante o trabalho que a gente faz lá. Olha, a gente serve as refeições, né, de todos os nossos atendidos lá mesmo, né? São mais de 2.000 refeições por dia. E a minha grande paixão, eu vou ter que confessar, minha grande paixão é pela primeira infância. Eu acredito que se a gente muda o começo da vida, a gente muda a história de qualquer pessoa, né? Tem sido um trabalho muito importante, eu acho. E a gente tem falado muito, e eu percebo pela mídia, e, enfim, é um trabalho bastante intenso que eu vejo muitas organizações se comprometendo a fazer, é esse trabalho de fortalecimento da educação na primeira infância. Muito bonito o trabalho de vocês, parabéns. E o SEAP? O SEAP é uma instituição que hoje atua no penúltimo lugar, né? É uma região que tem o penúltimo lugar em termos de IDH da cidade.
Então, uma região que, de fato, demanda, né, muito apoio. E como eu sempre digo, né, as ONGs elas têm um papel de muita complementariedade com a ação do Estado, né? Muitos acham que as ONGs elas precisam substituir o Estado. Na verdade, acho que a parceria é muito bem-vinda sempre. Então, só para dizer que, no caso do SEAP, né, a gente busca trazer para os alunos, né, uma formação humana e técnica, não só técnica, né? E em termos assim, de cursos, né, a gente atua na faixa de 10 a 18 anos, né, do sexto ao nono ano, mais o ensino médio, e são cursos muito focados em parte de tecnologia, né, que foi, na verdade, sempre foi o nosso mote, e que hoje, né, por coincidência ou não, é uma das áreas que são mais procuradas por conta dessa revolução tecnológica, né, a demanda das empresas que, assim, a gente não consegue gerar no Brasil mão de obra qualificada para atender todas essas posições. Então, a gente tem o curso de robótica, curso de introdução à informática, tem a parte audiovisual, tem administração. Então, assim, é um range bem completo, né, de cursos que atende essa faixa etária. Hoje a gente fecha um ano com todas as turmas em torno de 1.100 alunos, não só os cursos regulares, mas também os cursos livres. E aí, cursos livres, né, assim, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para, enfim, com os parceiros, montar, por exemplo, a gente fez um projeto agora recente, que é o Laboratório Maker, né, que permite a criançada adaptar todo o conhecimento que ele tem em sala de aula em projetos específicos. Então, assim, o SEAP é cativante, né? A gente atua nessa região, a maior parte dos alunos está nessa região e completamos agora 39 anos. E ano que vem a gente quer caprichar ainda na celebração, porque, de fato, o SEAP é outro projeto muito apaixonante. A gente está com organizações aqui com quase 40 anos, a Liga com 100 anos, 101 esse ano. A Escola Aberta também há bastante tempo. E estão fazendo trabalhos para beneficiar a sociedade como um todo, né? Na opinião de vocês, como que a gente pode divulgar e ampliar o trabalho que as organizações realizam para que a sociedade saiba desse trabalho e passe a respeitar e valorizar cada vez mais o que as OSCs realizam no seu dia a dia? Olha, em primeiro lugar, fazer um bom trabalho. Um trabalho com seriedade, com dedicação, com amor, com pessoas que entendam o propósito, né, da organização. Mas uma das coisas que a gente consegue fazer para melhorar o atendimento, e eu acho que daí reflete o trabalho que você faz, né, o resultado, é muito uma história de fazer monitoramento e avaliação para você entender aonde que você pode suprir deficiências que não estão sendo alcançadas, né? E eu acho que, por mais que a gente faça, vamos dizer, propaganda, que a gente saia nas mídias, etc. e tal, eu acho que nada substitui o resultado a que você se propõe a fazer, né? A entregar. Eu acho que essa é uma das melhores formas de que as pessoas tomem conhecimento do seu trabalho. E, obviamente, os anos contínuos de fazer um trabalho tão bem feito também refletem, né, nesse resultado, visto que você vai ter, ao passar dos anos, né, turmas de pessoas ou se formando ou saindo por, enfim, uma formação ou o que seja, durante esse tempo todo, né? Eu acho que essa é uma das melhores formas. Não sei se eu... Eu concordo. Assim, é óbvio que a gente sempre pode, né, acho que usar a comunicação e a mídia a nosso favor, né? Até porque os trabalhos são muito sérios. Mas eu acho que o produto do trabalho, ele qualifica muito mais o que a gente pretende fazer, né? No caso lá do SEAP, com a quantidade de parceiros, né, que são empresas muito sérias, o resultado do trabalho, assim, o respeito que a gente adquiriu ali no território, isso, assim, acho que ele ratifica, né, todo o investimento que foi feito ao longo desses 39 anos. E isso, para mim, é muito natural. Então, por exemplo, o próprio poder público nos procura. Eventualmente, fala, caramba, o que vocês fazem de diferente que a gente poderia aplicar nas instituições do Estado, né? Enfim, então eu acho que desse sentido as boas ONGs precisam talvez usar mais os canais, né, para divulgar o trabalho e manter a competência, né, do que é feito hoje. Eu acho que parece simples, mas é o desafio do dia a dia, né? Eu acho que, concordo,
a boa gestão, não é, do trabalho faz toda a diferença. Então, você tem uma gestão que é competente, qualificada, que trabalha com transparência, para os resultados todos darem certo, é fundamental. Os parceiros que investem com a gente, eles querem ter certeza de que o investimento deles vai surtir o efeito, enfim, daquilo que eles se propõem, né? Então, é muito importante a gente fazer, né? Trabalhar com essa transparência, trabalhar com a qualificação dos nossos técnicos. Ele gera, né, o resultado que a gente procura. Vocês... Não, só queria complementar, e eu gosto de ser economista agora de número, né? Assim, que são os resultados, né? Que mostram um pouco o que a gente, né, o que a gente fez nesse período. Hoje, a gente tem um nível de empregabilidade assim, muito alto. 90% dos alunos, quando eles concluem os cursos, que são contraturnos do ensino médio, eles em 3 meses já conseguem colocação. Então, assim, é algo assim, impressionante. Por exemplo, incremento de renda, a gente já identificou no estudo do pessoal do IDES da Fundação Getúlio Vargas, de que os alunos, quando eles se inserem no mercado de trabalho, eles aumentam em 36% o que um aluno normal adicionaria em termos de renda àquele núcleo familiar. Então, assim, é também diferenciado. E tem várias outras questões relacionadas à própria qualidade, né, do aluno SEAP. Então, assim, para trazer alguns os indicadores que acho que são relevantes. São importantes até para comprovar, né? Para mostrar para as pessoas o que nós realizamos. Vocês representam instituições já que têm estruturas, já são reconhecidas. Para aquelas pessoas que estão começando, ainda estão em movimentos sociais, pensam se abrem ou não, se formalizam ou não uma OSC, quais os conselhos de gestão que vocês poderiam passar para eles? Olha, é difícil. Bom, em primeiro lugar, o propósito tem que ser muito, muito certo, né? Precisa ser firme, precisa ter... é o que norteia todo o trabalho que a pessoa vai fazer. Segundo, você ter pessoas sérias, comprometidas, né? Terceiro, você ter a compreensão de que só vai sobreviver se você conseguir fazer uma captação correta, né? E conseguir prestar contas dessa captação. Isso eu estou falando assim, né? Se hoje eu fosse querer, né, montar uma organização social, são as primeiras coisas que a gente precisa ter. E a gente precisa trabalhar com voluntário, porque senão não sobrevive. Não há uma organização social que esteja começando, que já tenha o capital, que já tenha a gestão, tudo formado para, olha, vou viver daqui, essa organização vai continuar por 100 anos. Não é assim, de repente, de um dia para o outro, se você não tiver voluntários. Porque são essas pessoas que vão vir, que vão ajudar nos lugares onde você não consegue chegar porque você não tem o recurso para fazer aquilo naquele momento. Então, você precisa ter o firme propósito para ter a coragem, né, de seguir em frente. E você precisa ter gente andando junto com você. Eu acho que essas são coisas, assim, nossa, fundamentais. E você falando muito de voluntário, você tem que fazer uma boa gestão desse voluntariado também. Precisa, né? O voluntário que vem, ele não pode estar suprindo uma deficiência dele. Ele está vendo, porque eu estou com depressão, então eu preciso ocupar o meu tempo. Não, o voluntário vem porque ele precisa entender que o trabalho dele faz diferença. Ele está ali para dar do seu melhor para o outro. E a pessoa que está recebendo, ela vai entender isso, ela vai aceitar aquilo com, né, o amor que você dá, você recebe também. E é muito importante. Eu acho que a sociedade hoje em dia, ela precisa se mobilizar caridosamente, não é? Com o seu coração, para ajudar as pessoas. Eu acho que faz parte da nossa vida, do nosso ser, da nossa caminhada, ajudar as outras pessoas, não é? Então, eu acho que o voluntário, ele entra muito para fazer parte dessa composição, né? Então, enfim,
eu sou voluntária e me faz muito bem, e eu digo, seja voluntário. Não começou ontem, né, mãe? Não começou ontem. Eu acho que é uma coisa que começa de pequena, começa dentro da família da gente, a gente tem que dar o exemplo, né? E é assim que a gente ensina, através da educação, né? Eu acredito muito assim em pessoas, processos e propósito, né? Propósito é para a pessoa sempre ter o sonho grande de que ela vai poder transformar. Não necessariamente tornando o projeto em algo gigantesco, né? Mas às vezes impactando aquela comunidade, aquele território onde ela está localizada. E aí eu acho que ter a leitura do território é fundamental, né? Porque assim, eu tenho visto muito em relação à própria evolução do terceiro setor, né? Que assim, por exemplo, eu sou uma pessoa de mercado, né? Estou migrando aos poucos para o terceiro setor, estou ajudando lá o CEAP, que é uma maravilha. E as pessoas, às vezes, confundem profissionalização com profissionalismo no sentido de quebrar o propósito para transformar aquilo numa empresa. Eu acho que assim, os processos podem ser eficientes como uma empresa, mas o propósito ele não pode ser descolado daquilo que a origem da ONG, entende? Então, isso eu acho que é um cuidado que essa pessoa deveria ter. Pessoas que saem um time, né? Comprado, né, com projeto, que entregue realmente, né, como eu falo, corpo e alma para aquilo, que realmente ser voluntário, né, ou ainda profissional, ganhando, né, um salário às vezes muito baixo, tem algo de quase espiritual para a pessoa estar naquela posição, né? E processos, porque na vida tudo é limitado, né? Os orçamentos são limitados, as parcerias, infelizmente, às vezes não vêm do tamanho que a gente precisa. Então, você precisa também saber trabalhar ou gerir limitações. Então, acho que se uma ONG começa com um bom time, um bom propósito, e tem pessoas qualificadas para isso, eu acho que, naturalmente, o resultado vai aparecer. Isso que você está falando faz com que a gente pense como equilibrar esse processo de fazer tão bem quanto uma empresa sem perder o propósito. É uma linha tênue, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, se preocupando mais com o número do que com o aluno. E é uma coisa que a gente, lá no CEAP, né, um pouco também a questão fundacional, a gente, sempre que a gente começa a perceber que, de alguma forma, a tecnicalidade ela está substituindo o humano, opa, para tudo, porque tem alguma coisa errada, né? Então, assim, isso cabe muito à liderança, né? Porque se a liderança ela não está comprada com propósito, ela não entende que o lado humano ele tem que se sobrepor ao financeiro, ao número, ainda que no final do dia o financeiro e o número seja importante, precisem ser equilibrados. Eu acho que se essa liderança está desconectada, provavelmente, ou já te respondendo, alguma coisa muito errada está acontecendo naquela organização. Mas algumas pessoas podem pensar, mas se eu não tiver dinheiro, eu não pago sequer o salário. E aí? Então, esse é o desafio, né? Sim, esse é o desafio, né? Lá a gente tem um orçamento de aproximadamente 10 milhões por ano, né? E manter a recorrência de doação, sabendo que eu tenho mais um ano de desafio para captar e tal, é uma entrega, né? Eu falo assim, tem muito processo, tem muita estrutura, mas eu sempre brinco, tem alguma coisa ali que te ajuda a chegar na meta do final do ano. E sempre bate, né? Assim, de um jeito ou de outro a gente consegue. De outro a gente consegue. É uma coisa impressionante, mas é um desafio que, olha, né? E a gente sempre tem na organização pessoas que são com a cabeça mais voltada para os números e outras que são voltadas sempre para o social. E é uma brincadeira que a gente, não é uma brincadeira, mas enfim, é um fato. Sempre que a gente vai fazer apresentações no conselho, né, a gente tem sempre um conselho que está dividido. Um quer ver os números, o orçamento e tal, e o outro não quero saber dos números. Eu quero saber o que a gente está fazendo aqui com o nosso atendimento, quantas pessoas a gente está atendendo, etc. Né? Então, mas é isso. Chegar no final do ano e fechar as contas não é fácil. Então, realmente, a gente precisa, né, todo dia estar ali fazendo, né, as nossas contas e vendo como é que a gente faz para fechar o ano. E realmente é isso. Você trabalha as parcerias e elas normalmente duram 1 ano, 2 anos. Você tem que pensar como é que você faz para continuar o terceiro, o quarto e o quinto e assim por diante, né? Então, e às vezes essa coisa de você ficar pensando, meu Deus, como eu fecho as contas, às vezes
toma um tamanho maior do que... Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso, né? E eu estou fazendo isso porque eu preciso ajudar mais 10 pessoas, mais 20 pessoas, mais 50 pessoas e assim por diante, né? Então, é um desafio. Imagina que todos nós passamos, né? Todos nós passamos. E falando em desafio financeiro, eu havia pedido para vocês dicas de gestão e dicas de captação de recursos. Hoje em dia, o que eu percebo pelas mudanças, né? A gente, enfim, por todos esses anos que a gente passou, houveram anos em que a gente chegava no final do ano e como é que a gente faz para pagar o 13º de todo mundo, né? Hoje em dia, a gente tem parceiros que são parceiros recorrentes com o governo, por exemplo, né, as nossas parcerias com o município, estado e União, mas existem também, e que são muito importantes também, são os nossos parceiros pessoa física, né, doadores, pessoa jurídica, enfim. E eu acho que como qualquer organização, as pessoas que vão doar, elas precisam ter uma relação com o propósito da sua organização. Então, se eu trabalho educação e o propósito da outra pessoa é saúde, ela dificilmente vai doar para mim, né? Então, é importante que quando a gente procure os doadores, a gente saiba explicar qual é o propósito da nossa organização, né? Para o que a gente está pedindo a doação. E nem sempre ela é fácil e a gente tem que prestar contas corretamente e com transparência e falar, olha, a sua doação veio daqui, foi para ali e resultou nisso daqui. E assim como a gente faz com os nossos parceiros públicos, né? E não é fácil, é um dia atrás do outro, não é? Então, são campanhas, são mensagens, convites, enfim. E é assim que a gente faz. No caso do SEAP, assim, a gente, uns anos para cá, a gente passou a ter uma estratégia de tentar diversificar a captação. Porque quando você começa a ter uma concentração grande de tipo de doador, isso pode ser bom, né? Porque você sabe que aquele doador ali, ele está sempre ali presente e tal, mas um eventual problema da economia, que esse próprio doador ele não consiga mais doar, a gente sofre. Então, assim, o que a gente tem como estratégia? Primeiro, a gente abriu um fundo endowment, que é algo assim que está começando a querer acontecer no terceiro setor. A legislação brasileira ainda não é muito favorável e o brasileiro nem tem muita cultura do endowment, né, como é nos Estados Unidos e tal. Então, assim, só que o endowment, ele nos permite, e a gente sempre usa ele como uma estratégia, de que sempre que a gente tem um exercício com algum superávit, eu pego parte desses recursos e jogo no endowment. Porque qual a ideia do endowment, né? E um pouco de conceito para quem talvez não conheça. É você ter um fundo que você tem a alocação dos recursos próprios da fundação ou da associação, né, da instituição, que você só possa usar os juros, a remuneração daquela aplicação ao longo do tempo para despesas recorrentes. Porque o que acontece muito nas ONGs é que você tem uma bela doação, que às vezes é pontual, e você acaba investindo numa estrutura com gastos recorrentes que perduram, só que a doação às vezes não. Então você tem esses grandes, que a gente chama de desencaixes em relação à gestão do caixa da fundação. Então no SEAP a gente tenta, com endowment aos poucos, né, conscientizar as pessoas de que tudo bem, né, o pessoal gosta de colocar o dinheiro no projeto, porque tem um garoto que está estudando, mas eu falei, mas por trás disso tem toda uma estrutura, né, administrativa, financeira e tal. Então assim, o endowment tem sido um instrumento que a gente quer fomentar. A gente evita uma concentração muito grande. Então, hoje, basicamente, a gente tem pessoas físicas, PJs e os incentivados, e outros, que é uma linha ali que representa em torno de 5%, que são as ações, né? Os jantares, enfim, né? E alguns eventos que a gente organiza. Então, o segredo, eu acho que é não apostar sempre num único cavalo. É tentar diversificar a tua fonte de doação. Lembra que no começo eu falei que a gente ia aprender muito com os nossos convidados hoje? Então, veja, para além da entrevista, é uma verdadeira aula aqui de gestão e liderança também para você que trabalha na organização da sociedade civil ou conhece alguém que trabalha. E usando a palavra liderança, eu queria ouvir vocês também falando sobre isso. Qual a importância da liderança nas organizações? A liderança é tudo, né? Eu acho que a liderança ela não pode ser hierarquizada, minha opinião, né? Eu sei que cada um tem uma sua cultura. Ela tem que ser participativa, ela tem que ter a visão de que
ela tem que desenvolver sucessores, né? Ela tem que formar pessoas para ocupar a posição dela. E o desafio nosso aí, fazer um pouquinho de merchan, que é uma prática muito nossa, por exemplo, a área institucional, né? Que é a captação. 100% praticamente da área são todos ex-alunos do CEAP. E assim, às vezes eu falo, caramba, o pitch dele é muito melhor do que o meu, né? Porque ele estudou, porque ele sentiu ali como aquilo mudou a vida dele. Então, assim, tem sido uma prática nossa muito interessante. E aí o meu desafio agora é formar essa turma para que as futuras lideranças sejam ocupadas por pessoas do próprio território que estudaram no CEAP e que ocupam essas posições que ainda intermediárias. Então, assim, o papel da liderança é assim, é trazer a visão de longo prazo para o dia a dia, incentivando as pessoas, né, a trabalharem sempre com propósito e desenvolvendo essas pessoas. Acho que esse é o papel. Eu concordo plenamente. E a gente também tem recorrente pessoas que foram formadas na Liga, na qualificação profissional tal, e que voltaram para a Liga para trabalhar na Liga. E é maravilhoso, porque realmente eles vêm com um coração, com uma visão daquilo que eles viveram, né? E são pessoas realmente do território. Então faz todo sentido. E a liderança também, a liderança para dentro de casa, né? Com seus colaboradores e tal, também é importante, porque você precisa sempre trazer o propósito, porque à medida que você entra na operação, né, quando você não está ali no chão trabalhando junto com as pessoas que você atende, é fácil você entrar no processo, né, da operação das contas e dos pagamentos e etc. E a pessoa chega, vai embora, ela só praticou aquela operação e não pensou no propósito. Então, é muito importante que o líder também traga, volta e meia, fale do propósito, traga as pessoas, né, saia um pouquinho do seu trabalho e venham ver. Vamos fazer uma imersão aqui junto com as pessoas que a gente está atendendo e tal. Então, isso também é importante, né? Trazer as pessoas que trabalham na organização para junto do propósito, né? Vamos ver o que a gente faz com todos esses números que vocês estão trabalhando. Aí, né, cada área tem uma comunicação efetiva. Porque, às vezes, o tamanho, né, da entidade, isso não quer dizer que ela vai ser melhor ou pior na comunicação. Tá. Às vezes, entidades pequenas são péssimas. Então, assim, fazer com que todos acompanhem o que está acontecendo é fundamental, porque aí ele fala, caramba, eu estou sendo inserido, estou acontecendo, houve uma mudança, tem um desafio, fechamos uma captação. Então, assim, colocar essa turma para também participar, eu acho muito bom. E, inclusive, criticar. Assim, eu sei que é difícil, às vezes, para a liderança, mas a liderança tem que estar preparada para fazer que eu falo, o feedback não é sempre o top-down, né? Acho que o feedback tem que ser o bottom-up. E aí eu acho que é uma mudança cultural que talvez muitas ONGs ainda não estejam preparados. E a turma vem com coragem de falar tudo. Olha, você não está fazendo direito o seu papel. Ter o mesmo cuidado com o beneficiário, com o colaborador interno também, né? Tem muita discussão, né? Se o foco tem que ser o aluno ou, por exemplo, os professores e todo mundo que está no dia. Eu acredito no mix, mas assim, se você tem um professor feliz, se você, né, a turma ali que está na administrativa apoiando, né, nas salas de aula, na limpeza, se eles não estão felizes, o produto não vai funcionar e o aluno não vai gostar da aula. Então, só focar também no aluno, você perde de vista quem ajuda a construir, né? Claro. Que é o professor, no nosso caso, né, principalmente. A gente diz que a educação começa na portaria até o topo. Mas todo mundo faz parte do processo de educação, né? Então, isso realmente, você vê pessoas que estão ali na função mais básica, felizes, fazendo o que fazem, né? E professores, e depois, enfim, a cadeia toda é fundamental, é o que faz a coisa andar para frente, né? Falando em ser fundamental, e aí eu queria ouvir um pouquinho do histórico da Liga. 101 anos, o que a relação feminina tem a ver com a Liga Solidária desde o seu início? Ela iniciou, né, com mulheres, naquela época, 100 anos atrás, imagina, né? A mulher não tinha nem direito a voto. e as mulheres, eu acho que os casais, vamos dizer assim, e que já estavam filhos, etc., elas começaram a ter tempo para olhar para fora, né, e se sentirem incomodadas com algumas coisas que estavam acontecendo que elas não estavam de acordo.
e começaram um grupo chamado Mães Católicas. E aí eram mulheres que, enfim, tinham toda uma comunicação com os padres, com os cardeais, naquela época era uma coisa mais próxima, e foi sugerido que elas montassem uma organização mesmo. Então, a partir daí começou a organização com essas mulheres que olhavam também para outras mulheres, né, que estavam começando a entrar no mercado de trabalho, e elas pensaram, bom, como é que a gente faz então para ajudar essas mulheres, né, a enfrentar esse desafio? E aos poucos elas foram introduzindo aula de datilografia, aulas de trabalhos domésticos para aquelas que não tinham tanto poder aquisitivo, enfim, as que podiam pagar, acabavam pagando por as outras que não conseguiam, não é? E assim começou. E até que a gente teve uma época, um restaurante no centro da cidade só para mulheres. Porque naquela época não era bacana, né? Uma mulher ir para um restaurante sozinha, ela ia trabalhar, era uma secretária, alguma coisa assim, e frequentar um restaurante com outros, né? Sozinha, com homens e tal. Então, elas fizeram um restaurante só para mulheres. E nesse restaurante, quando não funcionava a parte de alimentação, funcionava também como um ponto de educação. Então, era alguma coisa, uma aula de português, uma aula de matemática, alguma coisa que elas supriam, né, para essas pessoas que frequentavam. E assim foi andando. E a Liga tem essa, vamos dizer assim, essa característica de ter mulheres na presidência, na governança, normalmente, né? E tem sido assim ao longo desses anos todos, não é? E continuamos olhando, né, para essa, vamos dizer assim, suprir essa dificuldade que a mulher enfrenta até hoje, né? Imagina há 100 anos, né? Imagina há 100 anos. Daniel, você disse no começo que vocês estão trabalhando muito mais agora com tecnologia, ensinando cada vez mais tecnologia. Mas como começou? Começou com alguns cursos técnicos, na verdade, até voltando um pouco a história do local, né? Era um terreno baldio que é uma história até triste, ele era usado para descarte de copos, porque existia enfim, brigas de facções ali na região, e alguns jovens universitários, caramba, né? É uma região que ninguém está atendendo. E tinha já uma demanda, já começava acho que no Brasil por conta da industrialização, na década lá, dos militares, na década de 80, né? De procura de profissionais mais técnicos. E aí a gente fala, caramba, né? Por que não construir uma escola técnica aqui? E começou com um barracão, né? Hoje o CEAP ele ocupa uma área em torno de 30 mil metros quadrados. E ia ser incrível. A gente tem uns vídeos funcionários que são muito legais, que mostram, né, o terreno gigante, um barracão, e como hoje a gente já conseguiu ocupar aquele espaço. Ainda tem muita coisa ali para fazer. Então, assim, começou com um sonho de poucas pessoas, né, que idealizavam algo diferente para uma região que até o próprio Estado, de certa forma, abandonou. Né? E o sonho, que era gigantesco, né? Quando eu falo tem propósito, tem pessoas, e principalmente apoiadores e processos bem, né, estruturados, isso foi sendo pavimentado, né, trazendo o CEAP o que ele é hoje. Né? Vocês falaram no começo da entrevista que o terceiro setor ele complementa a ação do Estado, né? Não substitui, enfim, esse complemento. O terceiro setor também pode apoiar a execução e a produção, ou criação, ou implementação de políticas públicas? Com certeza. Com certeza. É uma das minhas bandeiras, vamos dizer assim, como atual presidente, não é? Que a gente, enquanto organização social, a gente consiga mobilizar organizações filantrópicas e outras organizações sociais para a gente levar políticas públicas, porque a gente está ali no dia a dia, né, vendo o que se passa, o sofrimento das pessoas, os buracos que acontecem, né? O governo não consegue chegar lá, né? Porque, enfim, eles também são uma máquina grande que também tem os seus processos, etc. e tal. E a gente está ali, é obrigação nossa, eu acho,
de propor essas políticas. Olha, vamos tentar melhorar isso ou aquilo, está acontecendo não sei o quê. E eu acho que a gente tem a força para fazer isso, né? Eu acho importantíssimo que a gente participe disso, sim, e que faça, assim, políticas públicas construtivas, né? Eu concordo. Assim, eu acho que assim, sem ser ativista do ponto de vista de não confundir, né? Governo com Estado, que as pessoas confundem muito no Brasil, né? O governo com, assim, a política pública, ela tem que perdurar independentemente de quem está no poder. E aí eu acho que os próprios políticos têm que entender isso também, que as decisões têm que ser tomadas em conjunto com a sociedade, né? Uma sociedade mais evoluída, avançada, ela tem na sociedade civil o principal canal, né, de crítica e de sugestão. E é muito interessante isso, porque o Brasil é muito grande e é muito diverso. Haja visto, por exemplo, na educação infantil, a gente tem um apoio aqui, um núcleo muito desenvolvido do município de São Paulo e tal, que é muito diferente. Eu propor uma política para cá, para o município, é muito diferente de eu fazer um lá para Manaus ou lá para os ribeirinhos do Amazonas, entende? Eles ali têm vamos dizer assim, a estrutura física não pode ser igual à estrutura física aqui do Sul, né? Então, essas políticas públicas que são impulsionadas pelas pessoas que estão no trabalho do dia a dia é muito importante. E as organizações sociais têm uma obrigação, eu acho, de propô-las. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para vocês foi como a sociedade pode respeitar ainda mais o trabalho das organizações da sociedade civil. Como que o Estado também pode respeitar ainda mais o trabalho desenvolvido pelas organizações? Olha, trabalhando junto. Eu acho que é importante que as organizações, os membros, né, das pessoas que trabalham nas organizações participem de fóruns, né, e comissões, e, enfim, junto com membros do governo, né, do Estado, que seja. E sentar para conversar mesmo. Eu acho que quando há compromisso de ambas as partes, você consegue chegar num denominador comum e a gente se ajudar. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acredito muito na figura das associações e entidades de representação, porque aí você consegue, com uma coletividade mais substancial, ter uma aproximação mais efetiva, entende? Eu acho que isso é importante. E aí eu acho que tem várias coisas que ajudam muito. Por exemplo, a pessoa fala, essas premiações e tal, mas elas são importantes, porque elas, querendo ou não, elas já mostram quem está fazendo um trabalho sério, né? Então, assim, eu acho que trabalhar o coletivo, e eu sinto muita falta aí ainda, por exemplo, de nessas associações, a gente criar, por exemplo, comitês de boas práticas, que é super normal nas empresas. Às vezes, empresas do mesmo setor são concorrentes, as pessoas trocam boas práticas. E eu acho que no terceiro setor ainda é muito individualizado, entende? Minha percepção, enfim. Mas eu acho que dessa forma a gente ganha muito mais objetividade e substância para numa mesa, né, com o poder público, poder de fato direcionar, né, as ações. Mas como então ampliar ou melhorar essa rede entre o terceiro setor? E eu acho que assim, o que vocês fazem é fundamental. Ter esse tipo de canal é excepcional, né? Porque aqui todo mundo provavelmente vai ver entrevista, vai ficar interessado, vai mandar uma mensagem no LinkedIn, quero visitar a Júlia, né? Caso SEAP, ali. E é o que ele está falando. Aqui a gente já está dividindo boas práticas. Né? E a visão, você veio de mercado, segundo o que você contou faz pouco tempo, as suas sugestões ou dicas para quem está no mercado ainda, né, no segundo setor, que a gente sempre coloca, né, primeiro, segundo e terceiro setor, primeiro setor governo, segundo setor as empresas e terceiro setor as organizações da sociedade civil, para quem está no mercado e gostaria de apoiar o terceiro setor, seja como voluntário, seja com doação, enfim, as suas considerações. Eu acho que um pouco o movimento que eu fiz foi interessante, porque eu comecei como voluntário. Porque também tem um pouco daquela coisa da pessoa, assim, que assim, sem generalizar, não, porque eu estou muito cansado de trabalhar aqui na empresa, é muita pressão, o ritmo é muito forte, achando que vai na ONG
e vai ter uma vida super tranquila. Às vezes ela é muito mais complexa do que na própria empresa, porque não tem o mesmo processo. Então, às vezes, ela tem um pouco assim, aspiracional, de que, não, eu vou ter uma vida tranquila. Então, isso acho que tem que quebrar esse paradigma. Segundo, começar como voluntário, começar a identificar uma causa que mais te, por exemplo, qualifica. Poxa, eu gosto de educação, eu gosto de saúde, eu gosto de parte de assistência ou de formação de direitos, né? Que é muito importante, de cidadania. Então, assim, acho que a pessoa tem que se encontrar e saber que esse processo, ele leva um tempo. E que a migração, acho que radical, pode eventualmente frustrar. Então, assim, eu acho que ele tem que começar a namorar, né? Tem que procurar amor. Posso ser voluntário da Liga e tal? E aí ele se apaixonando, caramba, tem uma posição que talvez eu possa ajudar, por exemplo, participando, né? No meu caso, eu tive, né, muita sorte de entrar nos conselhos de várias fundações. Isso é muito legal, porque aí você começa a ter uma visão mais estratégica do que está acontecendo, das dificuldades, que são muito parecidas. Então é isso, eu acho que namorando para noivar e depois casar. É por aí, é exatamente isso. A gente falando, né, em convidar pessoas que trabalham no segundo setor, a gente faz, não sei se vocês fazem também, convites para empresas, né? Pessoas, empresas fazem assim, o dia do voluntário. Isso. E aí, então, eles vêm, conhecem a organização, veem como é que passam o dia, veem como é que funciona, etc. Uns vão ficar encantados e os outros não vão achar muita graça. Mas, enfim, e é assim, é um namoro para depois dar o casamento. E assim, e as novas gerações? Elas estão, ou a nova geração, ela tem essa vontade de ajudar o próximo? Vocês sentem isso ou ainda não? Olha, eu sinto que os jovens, né, não da minha geração, quer dizer, os jovens mais jovens do que eu, mas a meninada de 20 anos e tal, eu acho que eles são preocupados, sim. Como eles são jovens que estão, eu não sei se pela comunicação, hoje em dia a gente tem, né, o WhatsApp, o celular, a internet e tudo, eles estão muito mais a par do que está acontecendo, né? E eu acho que tem uma juventude aí que vem mesmo para provocar, né, a geração mais velha, né, o que vocês estão fazendo, né? Eu acho que sim, eu penso que sim. Eu acho que essa geração ela é menos filantrópica e mais participativa, assim. O próprio terceiro setor mudou, né? Deixou de ser muito filantrópica, aquela coisa da doação, né? E ele, assim, só que eu acho que eles precisam de um direcionamento. E aí, dependendo do contexto social onde ele vive, a distância do impacto do social é grande. Então, assim, por isso que eu acho que, por exemplo, as escolas mais tradicionais, né, de elite, elas precisam, de alguma forma, estar envolvidas com os projetos sociais, levando a garotada para participar como voluntário. Porque aí você começa a identificar nessa criança, ele entender que ele não mora só no condado, né? O condado é muito mais amplo, né? E a realidade da periferia, que está ali a 5 quilômetros dele, é muito diferente do que dele ali na Faria Lima. Então, eu acredito, assim, eu acredito muito nessa geração, e eles têm uma vantagem comparada à nossa, que é o acesso à tecnologia, e assim, a cabeça deles é muito ágil. Então, se a gente conseguir direcionar e usar a forma como eles pensam, né, essa relação com a informação, a forma como eles trabalham, buscando sempre mais equilíbrio, né? Nas gerações queriam trabalhar para aposentar. Eles querem trabalhar para ser felizes. É diferente. E eu acho que o terceiro setor pode ser essa variável que pode aumentar o equilíbrio da felicidade desse jovem. Falando sobre cultura de doação, como que a gente pode ampliar a cultura de doação no nosso país? Por exemplo, fazendo propaganda, enfim, estimulando a doação, não é? E para os grandes doadores, eu acho que se a gente conseguir leis que ajudem na parte fiscal, de direcionamento de verbas, e eu acho que a gente consegue chegar lá, mas ainda eu acho que existe um caminho ainda para a gente chegar lá. Eu vejo, por exemplo, outros países em que é fácil você optar por pagar os seus impostos, então você pode pagar para o governo, você pode direcionar para uma organização social,
ou uma fundação, ou enfim, um instituto, não é tão fácil, não é tão simples aqui. A gente ainda não tem leis que facilitem esse tipo de ação. Mas eu acho que tem gente, né, tem pessoas que estão se mobilizando para trabalhar nisso, para melhorar as leis e o recolhimento de impostos e tal. Algumas coisas já foram conquistadas, né? A gente já conquistou aí, né? Não temos mais os impostos com transmissão de doação. Então, existe um movimento, mas ainda tem um caminho para a gente chegar lá. O apoio do Estado é fundamental, sem dúvida, né? Por isso que eu falo também dessa complementação. Mas, assim, eu acredito muito, de novo, na sociedade civil. Acho que ela tem que se organizar e, assim, não que ela não precise do Estado, mas eu acho que ela precisa ser mais autônoma e independente, buscando soluções que, às vezes, o Estado não vai conseguir dar. Eu sou mais dessa linha. E aí tem muito essa questão de envolver a juventude nos projetos e mostrar que as ONGs elas trazem impacto. Isso que eu acho que está ainda muito restrito a quem é do terceiro setor. Precisamos mudar isso. Precisamos. E para finalizar, eu gostaria da opinião de vocês, da opinião de vocês sobre a real importância do terceiro setor no nosso país. Terceiro setor, importância, eu acho que, de novo, ele é um mecanismo que faz parte de uma sociedade, né? Eu acho que sem ele, a política de Estado não seria 100% efetiva, sem ele as pessoas não criariam consciência social, especialmente num país que tem uma desigualdade brutal, né? E sem o terceiro setor, a gente não traria um pouco de esperança para o próprio país, né? Muitas vezes muita gente às vezes se decepciona, muita gente está querendo, né, se mudar de país e tal. Eu falo, antes de você se mudar, vai lá dar um pulinho lá no SEAP, porque até você se mudar, você já pode ajudar a mudar muitas realidades, né? Então, acho que é por aí. Eu acho isso, eu acho que é um lugar em que você pode fazer a mudança, né, que você sonha em fazer. Você não consegue fazer sozinho, né? Então você precisa se organizar. Eu acho que é um trabalho da sociedade civil, quer dizer, qualquer um, né? Você vive aqui em São Paulo, vive no Rio, ou vive onde for, e você tem que fazer pelos outros também, né? Então eu acho que tem um papel fundamental. Eu acho que o governo, o Estado tem que ajudar, né? Porque ele sozinho não consegue, e eu acho que, né, a gente diz que tem o tripé da academia também, e eles também são um ponto importante, não é? Para fazer as comprovações dos problemas, etc. E a gente, e o terceiro setor, nossa, gera empregos, então também é um lugar de econômico importante, né? E é o que dizem, o investimento que você faz, sei lá, de R$1 multiplica por 7, 20, depende daquilo que você está fazendo, se está na área da saúde, da assistência, da educação. Então, eu acho fundamental, é importantíssimo que o terceiro setor persiga e continue sendo um dos, né, um papel importante para a sociedade. Deixa eu só fazer um complemento, que eu tinha mais uma estatística de economista. Adoro. Nesse estudo do ID, com a fundação, eles identificaram que, em média, para cada R$1 investido, você tem um retorno de 300%. Coisa assim. É brutal. E eu, assim, sendo financeiro, muita gente quer investir na bolsa e fala, investe no garoto do CEA, porque vai dar muito mais retorno. Exatamente. Do que a LFT. E falando também mais um pouco sobre captação de recursos, divulgação, gestão, liderança, eu gostaria de saber os principais eventos que vocês realizam, ou se tem algum destaque que vocês gostariam de colocar também aqui para a nossa audiência. O CEAP ele sempre foi muito conhecido pela FECEAP, que é uma feira de ciência, né? E como os nossos cursos são todos ligados à tecnologia, a gente busca mostrar o resultado desse conteúdo, né, adaptado à prática. Então, assim, tem projetos sensacionais. E o FECEAP, historicamente, ele sempre teve numa lista das melhores feiras de ciência do Brasil. Então, assim, e a garotada ali é super empolgada, a gente dá premiação, então, assim, eles ficam emocionados e tal, é muito legal. Pena que aconteceu agora recentemente, né? Mas está todo mundo convidado para a feira do ano que vem. Muito bem, muito bem.
E só eu querendo contextualizar, já no começo de dezembro nós vamos ter o dia de doar. Então, pensem vocês que são pessoas motivadas e que querem o bem e fazer a mudança do mundo, doem para organizações sociais, né? Eu estou aqui em nome da Liga e aqui o CEAP também, mas muitas organizações sociais também se sentem muito bem acolhidas com as doações que vocês quiserem proporcionar para elas. Dia de doar. Dia de doar. Dia de doar, importante data aqui também no nosso calendário, né? Isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela generosidade de compartilhar conhecimento e informação com o nosso público, pelo tempo de vocês também. Então, sintam-se agradecidos por mim e pela nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Em nome da Liga, muito obrigada. CEAP também agradece, todo o time. Estamos juntos aqui por um terceiro setor mais fortalecido. E eu gostaria de agradecer a você também, a sua audiência, a sua companhia nesse nosso bate-papo, nessa verdadeira aula que tivemos aqui com Daniel e Mônica do CEAP e da Liga Solidária. Sinta-se também agradecido você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada mesmo e eu te vejo na nossa próxima entrevista. Até lá!